Acho que vários colegas vão falar sobre envelhecimento, eu vou dar apenas um pitaco sobre os pilares do envelhecimento. E quando a gente pensa em envelhecer, pensem que nós não estamos tratando doença, nós estamos tratando um estado nobre, um estado que queremos manter durante a nossa vida o mais saudável possível, né? Então, nós não envelhecemos iguais, nós temos fatores muito grandes. Essa criança de 91 anos que vocês estão vendo do lado direito, ela provavelmente, os seus fatores intrínsecos e extrínsecos de envelhecimento foram muito atenuados por N razões. Razões pela qual você vê uma foto do lado esquerdo, esses fatores acabaram influenciando muito a aparência. E nessa aparência nós estamos falando que denota sinais de envelhecimento. Desde os fatores que são muito na nossa rotina, até os fatores endógenos, como a Paty gosta de falar bem, isso influencia muito. Então, sol, radiação, química, estresse, tudo isso confere para a gente um envelhecimento facial que não é uma doença, mas é um fator primordial para os nossos tratamentos, ok? Então, quando a gente está falando de envelhecimento facial, a gente fala da possibilidade de entrar em alguns fatores, ou alguns pilares, para, conhecendo esses pilares, conhecer terapêutica. Tá? Então, a gente está falando dessas áreas de envelhecimento, quando a gente fala em osso, pele, ligamentos e gordura. Tá? E quando a gente está falando de PRF, a gente tem um local, que é a pele. Né? Então, a gente vai mexer com o PRF basicamente na superfície cutânea, só que tem um probleminha. Quando você perde osso, o efeito não é ósseo, ele é cutâneo. Quando você perde gordura, o efeito não é na gordura, ele é cutâneo, quer dizer, tudo que mostra para a parte externa, tá? Então, quando a gente perde osso, nessas fotos fantásticas que todo mundo mostra, a gente está perdendo o nosso primeiro pilar de sustentação, pilar rígido de sustentação, onde nós vamos perder a sustentação de tudo que está acima do osso. E o que está acima do osso? Tudo. Periósteo, musculatura, gordura funda, né? A gordura superficial e a gordura profunda. E a gente vai superficializando até chegar na parte exterior, que é a pele. Quando a gente está falando de compartimento de gordura, por nossa desgraça, nossa gordura vai embora profunda e acaba se superficializando, dando as pitoses faciais. Né? E quanto mais pitose, mais difícil a nossa terapêutica. Né? Pensando nesses dois pilares de envelhecimento, a soma da perda dos dois, osso e gordura, caracterizou um espaço de risco, o famoso espaço de risco. Eu gosto muito de fazer uma marcação dele antes de começar qualquer procedimento estético, porque isso nos dá alguns pontos. Você vê que quando a gente perde gordura profunda e perde a parte óssea da maxila nessa região, a gente tem um afundado muito característico. Ele é base para as nossas projeções de malar, ele é base para dar a nossa jovialidade nessa região. Então, é um dos primeiros locais que a gente olha e a gente vê que existe uma das primeiras perdas. No homem, isso é muito marcado, tá? Isso é um importante sinal para a gente. Então, a perda de dois pilares caracteriza alguma coisa ali, tá? Um envelhecimento muscular, ou seja, a gente para de ir na academia, ou seja, nós estamos aqui ilhados já há 40, 50 dias, difícil manter a musculatura, né? Só com a alimentação a gente consegue muita coisa, mas a musculatura tonificada, ela é mais complicada e ele negligenciado há muito tempo, porque a gente não consegue mexer com a musculatura, e os tratamentos que tem justamente enfraquecem a musculatura, que é a toxina. A gente não tem nenhum procedimento para enrijecimento muscular, manter o músculo e fazer com que a gente tenha volume de novo. É bem difícil. E a pele. A pele é o nosso local mais externo, nossa proteção, que é sujeita a fatores intrínsecos e extrínsecos, tendo respostas, né, bem complicadas em termos de estética. Tá? E a gente sabe que a gente está numa área extremamente estética. Então, a gente tem na pele aparecimento de rugas, só o ressecamento dela faz com que a gente tenha alterações estéticas, pigmentações, perda de resistência por alteração de uma celulinha que a gente já vai falar aí para vocês. Aplanamentos de pele, as peles começam a ficar mais deslizantes e menos fixas, né? E até alterações corpóreas, como leito capilar, estrias, e aí vai. Tá? Eu falo dessas coisas corpóreas porque, apesar da gente não mexer, a gente tem uma utilização dos agregados a nível corporal também.
tá bom? Então, na pele, em essencial, quando a gente está falando em pele, ela é composta aí por 64 mais 33, quase 97% de colágeno e água. E o responsável pela produção disso tudo é uma célula. Então, eu preciso fazer com que essa célula esteja presente no meu microambiente celular, no meu microambiente medular, em todos os meus tegumentos, que é o tal do fibroblasto. A gente vai falar dele um pouquinho já já, tá? Então, ter esse personagem principal e atraí-lo para os locais que nós vamos fazer um gerenciamento dérmico, uma regeneração, a gente está dando condições para ter respostas melhores estéticas, tá bom? Então, o fibroblasto é o que vai fazer a produção de colágeno, elastina, reticulina, entre outras coisas. Ele é uma célula que vai ajudar bastante, até em outras funções, eu vou falar já, tá? Pele dividida em epiderme, derme e aí, na verdade, o subcutâneo, a gente já não fala mais hipoderme. O adiposa, que não é o nosso local de ativação. Por isso que quando a gente vai fazer técnicas de preenchimento de mesoterapia com PRF, a gente tem que saber aonde a gente vai depositar esse líquido para a gente, tá bom? Muito bem, não dá para discorrer sobre camadas de pele, nem explicar o que cada uma faz para saber, eu só tenho que justificar alguma coisa para você nesse papo aqui de 1 hora. Eu tenho um local de aplicação correto. Então, a gente está falando de uma epiderme que tem alguns locais 0,4 milímetros, em alguns locais um pouco mais grossas, geralmente ligados a áreas de trauma, mas a gente está pensando numa epiderme nessa região, ela é muito fininha. Como é que eu vou aplicar alguma coisa numa região muito fininha de 0,4 milímetros? Eu não tenho mão para fazer isso, ninguém tem, tá? E nem precisa, porque nessa região de derme, se vocês derem uma olhadinha na foto, na região mais superior é a epiderme, depois tem essas papilinhas aqui, que faz essa comunicação entre derme e epiderme. Na derme é que eu encontro vasos, que eu encontro células, que eu encontro as mais variadas células. A gente encontra macrófago, a gente encontra fibroblastos, a gente encontra mastócito, a gente encontra um poder de proteção. É na derme que acontece tudo. Basicamente, a epiderme são camadas de células protetoras que vão se envelhecendo e vão impermeabilizando a nossa pele, mas tudo acontece na derme. Tudo que a gente fizer na derme tem efeitos na epiderme, tá bom? Então, para a gente tentar se localizar, nós estamos falando da camada mais externa, que é a nossa pele, e temos a proteção que as nossas estruturas de vasos e nervos mais importantes estão onde? Tudo lá para baixo, tá? Se a gente for ver numa camada aqui, a camada óssea, que a gente está com a mais profunda, a gente tem periósteo, depois a gente vem a camada muscular, e aí na camada muscular é que a gente tem a área de vasos e nervos um pouco mais importantes. A gente tem um sistema muito musculopneurótico superficial que também nos dá uma certa proteção, juntamente com a camada gordurosa, né? Que é uma camada que antecede a nossa derme, isso vindo de baixo para cima. Então, você imagina que olha todas essas camadas que a gente tem, todas elas envelhecendo, então a gente tem que saber terapêuticas para agir em cada uma. Poxa, peraí, eu perdi mais osso aqui, mas minha pele está boa, não posso fazer um preenchimento superficial, eu tenho que ir lá fazer uma volumização. E aí vale para toda a face. Graças a Deus que a gente só pode mexer daqui até aqui, tá bom? Somos privilegiados. Então, onde aplicamos? Aplicamos na derme, tá legal? E como é que faz para fazer uma aplicação em derme? Como é que eu tenho uma certeza? Você vê que a Paty falou alguma coisa, olha, quando eu fazer em músculo, etc., tantos graus, eu entro a agulha bastante, eu entro a agulha pouca. Quando a gente vai fazer o IPRF em forma de mesoterapia, a gente está muito tranquilo. A gente está muito tranquilo porque, com uma agulhinha de 4 milímetros, como vou mostrar depois, você consegue, inclinando 45 graus, 30 graus, você consegue estar na derme, sem ir para o subcutâneo, mas se for, também não tem problema. Está injetando IPRF numa camada gordurosa, que não vai trazer grandes problemas, diferentemente da toxina, que se você aplicar em algum local diferente, você pode ter um efeito indesejado, tá bom? No PRF isso não acontece, tá bom? Então eu estou aplicando aí, como vocês estão vendo no esqueminha, na derme, tá? Onde eu tenho camadas, muitas células, e é onde realmente tudo acontece, é o nosso palco ideal.